Olá, começa agora a segunda parte do Aqui Entre Nós, um debate hoje, nesse dia tão especial, dia que marca o maior protesto da história democrática do Brasil contra a presidente, contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Aqui do meu lado, o time de colunistas de TVEJA, Ricardo Sete, Marco Antônio Villa, Augusto Nunes. Boa noite, vocês já estavam aqui. Agora me junto a Boa vocês. Noite. Eu ameacei sair e fiquei. Gostei da mesa. E antes da gente continuar com o debate, eu queria dar um giro da nossa reportagem, chamar a Bruna Fasano, Gabriel Castro, Larissa Borges e o Peter Zales. Olá, boa noite. Os protestos deste domingo contra a presidente Dilma Rousseff dominaram as principais capitais do Brasil. Nós, da equipe de reportagem de Veja, acompanhamos as manifestações em várias cidades. A exemplo do que aconteceu na eleição em outubro, São Paulo, que rendeu ao PT uma derrota histórica, reuniu 1 milhão de pessoas na principal avenida da cidade, a Avenida Paulista. Em um protesto absolutamente pacífico, crianças, idosos e jovens pediam o fim da corrupção e até o impeachment da presidente. Os manifestantes, muitos contrários ao governo da presidente e ao Partido dos Trabalhadores, gritavam fora Dilma. Os protestos se espalharam por todo o país. Olá, Joyce. A resposta do governo às manifestações deste domingo, anunciada pelos ministros José Eduardo Cardoso, da Justiça, e Miguel Rossetto, da Secretaria-Geral, repetiram quase totalmente a reação do governo há 2 anos, diante das manifestações de junho de 2013. O ministro Cardoso afirmou que o governo vai anunciar um pacote anticorrupção para combater a impunidade. Disse também que o governo vai priorizar a reforma política com consulta popular, especialmente uma que inclua um veto ao financiamento empresarial de campanha, e prometeu estender o diálogo com setores da sociedade. O ministro Rossetto disse que os protestos deste domingo reuniram majoritariamente pessoas que já não haviam votado na presidente Dilma Rousseff, uma forma de minimizar as manifestações. Portanto, até agora o governo se mostra sem um meia-culpa e também sem criatividade para anunciar uma agenda nova que não se repita como vem se repetindo o governo atual. Aqui em Brasília, 50 mil pessoas marcharam em direção ao Congresso Nacional para protestar contra a presidente Dilma e o PT. Pela manhã, o protesto foi pacífico, mas agora à noite, com um número reduzido de pessoas, houve tumulto e policiais lançaram bombas de efeito moral. Alguns manifestantes jogaram garrafas contra os policiais e a cavalaria da polícia reforçou a segurança. Pela manhã, os manifestantes aproveitaram para criticar a classe política como um todo. O ponto alto ocorreu quando manifestantes ergueram para o público a representação de uma cela de cadeia, com os nomes de deputados e senadores investigados por suspeitas de terem embolsado propina do Petrolão. A cadeia de Janot, por causa dos pedidos de investigação feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi recebida com aplausos e apitaço diante da rampa do Congresso. No protesto, houve homenagens ao juiz Sérgio Moro, que conduz os processos da Lava Jato em Curitiba, e ao ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. E, claro, não faltavam palavras de ordem contra o PT, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula e todos os políticos do Petrolão. Sobrou até para o ministro Dias Toffoli, que foi advogado petista e agora vai presidir o julgamento da Lava Jato. Pertinho dali, a cerca de 6 quilômetros, a presidente Dilma montou uma espécie de gabinete de crise no Palácio da Alvorada para acompanhar os protestos em todo o país. Nem o Nordeste livrou o governo Dilma da fúria das ruas nesse domingo. Pelo menos 14 cidades nordestinas viram manifestantes tomarem as ruas pedindo impeachment ou protestando contra a corrupção. A maior delas ocorreu em Fortaleza, Ceará, onde 12 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, caminharam da Praça Portugal até a Avenida Beira-Mar. Outras capitais com manifestações de peso foram Maceió, Alagoas, com 10 mil manifestantes, e Recife, Pernambuco, com 8 mil. A maior parte das manifestações ocorreu na parte da manhã. Veja acompanha as manifestações no Recife, na Orla de Boa Viagem. Um dos destaques foi a confecção de um boneco de Olinda com um juiz carregando uma mangueira. A alegoria foi uma alusão ao juiz Sérgio Moro e a continuação das investigações da Operação Lava Jato. Algumas cidades seguem com manifestações nesse fim de tarde e começo da noite, entre elas Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Paraíba e Teresina, Piauí. Muito bem.
1,5 milhão de pessoas nas ruas, numa conta bastante modesta, porque esse número seguramente foi muito maior, se considerado o interior dos estados, né? Porque essas contas, essas projeções levam em conta as capitais, mas teve estados onde os protestos no interior foram bastante barulhentos. Aqui em São Paulo, por exemplo, em Ribeirão Preto. Centenas de cidades. Centenas. Pois é. Agora, senhores, tão logo acabaram os atos pelo país, os dois escudeiros da presidente Dilma Rousseff, Miguel Rosseto, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça e também uma espécie de advogado da presidente Dilma Rousseff, conduziram uma entrevista coletiva. E nessa entrevista demonstraram que não tem autocrítica nenhuma, que é um governo sem autocrítica e um governo que faz lembrar aquele quadro do Bruegel, né? Pintor flamenco, A Parábola dos Cegos, né? Que vem ali de uma passagem bíblica de Mateus que diz assim: quando um cego guia outro cego, o destino é o abismo. Queria ouvi-los. Olha, vou fazer uma observação só preliminar, que o Vila estava dizendo que a ascensão do Lula não foi na verdade uma ascensão, foi o Brasil, né, que acabou rebaixado, né, ficou muito mais medíocre politicamente. Aí eu fiquei pensando nessa turma aí, gabinete de crise. Quer dizer, você tinha uma crise no governo Getúlio Vargas, por exemplo. Aí ele chamava-se, o Tancredo era o calouro. Era o calouro. Não dava palpite. Tancredo Neves, Oswaldo Aranha. João Neves da Fontoura. Oswaldo Aranha. Zé Américo. Eram pessoas que pensavam. Esse cara aí, que eu conheci desde o Rio Grande do Sul, esta figura é trotskista, imagina. O Trotsky não seria trotskista, tá? Porque ele pensava um pouco. Agora, eles estão no século passado. Então, imagina, eles querem construir sobre os escombros do capitalismo ou socialismo. De uma cabeça dessa, o que pode sair? Pois é. Aí vem o cara e diz assim, vamos combater a corrupção. Mas, meu Deus do céu, eles estão querendo a impunidade dos caras do petrolão. Estão fazendo tudo. Fazendo tudo. Então eles acham realmente que o povo brasileiro é constituído por um bando de bestas quadradas. Exatamente. E é interessante, Augusto, Silvio... só mostrar uma... Enquanto eles falavam, a reação foi imediata. Nossa sim, produção tem um trechinho aqui, eu vou pedir para mostrar. Panelaço, buzinaço de novo nos grandes centros do país. Que é um cara desesperado que não tem o que fazer para mostrar, depois de mostrar a tarde inteira, ó. Coisa de rico, bairro de rico. Aliás, rico, eu prometo que eu não falo mais agora. Porque é o seguinte, né? Democracia de verdade. Como tem rico no Brasil, que coisa maravilhosa. Se fosse verdadeira. Haja coxinha, hein? Todos os ricos saíram às ruas ao mesmo tempo, levando mordomo e governando. Tem mais rico no Brasil do que nos Estados Unidos. Pronto. Agora, eu queria comentar uma coisa, Silvio, é interessante, né? O Augusto se referiu ao gabinete de crise, né? Além de tudo, um governo burro, porque não estava presente nessa reunião de hoje, não está no gabinete de crise, não está nunca nas reuniões, o vice-presidente Michel Temer, que é o grande cacique do PMDB e que é o vice-presidente da República, né? De repente... Qualquer coisa aí, segundão, qualquer coisa aí. Agora, a presidente aliena, por razões mesquinhas ali, porque está bravinha, porque foi eleito, devido à eleição do Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, do PMDB, porque o Temer não impediu essa eleição, está bravinha com o PMDB e aliena um homem poderoso, um político influente. A primeira coisa que ele sugeriria se fosse convidado é para não botar o nome de gabinete de crise. Exatamente. Agora, eu acho que o vice-presidente Michel Temer está dando graças a Deus, ele não está nessa turma, mas do ponto de vista do governo é uma tremenda burrice, né? Excluir o grande cacique do PMDB e o vice-presidente da República dessa
essas deliberações. Então, quer dizer, como você estava dizendo, Augusto, esses dois ministros que apareceram na são dois pândegos, né? Falando um bando de bobagens. Que experiência vem Zé Eduardo, o grande culpado agora, Silvio, da crise, o grande problema é o financiamento público, financiamento empresarial das campanhas. Como nós sabemos, a Petrobras, né? Os grandes empresas não deram um centavo e a Petrobras, Lulinha Paz e Amor, né, em 2003, nem para a reeleição do Lulinha Paz e Amor. A Petrobras eles privatizaram, eles pegaram para financiar. Como se a presidente Dilma não tivesse recebido nada também de contribuição de empresa. O problema não é esse. Agora está se discutindo se esse governo deve continuar ou não. Eles ficam se fazendo de morto ali, fingindo de bobo. E enquanto os ministros falavam, quem também apareceu foi o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Foi no Twitter e escreveu o seguinte: não era para colocar seu Zé Eduardo Cardoso, a gente tem até a imagem aqui, ó. Num dia como o de hoje, acabei de botar... É um erro botar os ministros de Estado para falar. O momento era para a chefe de Estado se dirigir à nação. Ponto. Falou, ministro. É isso, Vila. Mas você acha que a Dilma conseguiria? Não, a Dilma, coitada, a Dilma só, ela teria de... Em certo momento ela vai fazer, se essa crise, tudo indica que hoje é o primeiro dia do começo do fim da presidência Dilma, o Brasil não aguenta 45 meses de Dilma Rousseff à frente da presidência, ela teria, na verdade, de tomar iniciativa e ir à televisão. Mas aí ela teria de apresentar, não isso que os ministros falaram, alguma coisa que efetivamente significasse um compromisso dela para tentar se manter no governo. Ou seja, teria de apresentar, pedir desculpas à nação, falar de uma reforma ministerial que ela ia fazer um aceno concreto à oposição, alguma coisa concreta tal. Não, mas ela não consegue ter iniciativa, ela é criatura, ela age sempre segundo os desejos do Criador tal. Então o que ela fez? Para ela uma grande jogada foi mandar os dois falarem e foi recebido isso daí com um panelaço. Agora, a questão do... É interessante o que o Sérgio destacou. Também, sabe, a Dilma... Sim. Eu estava entrevistando aquele Eduardo Braga, que eu sei também na mediocridade. Ministro de Minas e Mas o cara foi vereador aos 21, deputado aos 25, deputado federal, vereador do Amazonas. Ele sabe tem uma carreira política. A Dilma, meu Deus do céu, como pelos critérios de avaliação do Lula, ela como mexer com o computador, ela era um crânio. Ele ficou. Ela apresentou um monte de dados que ele não entendeu, mas ele achou muito legal. E achou que era uma tremenda executiva mesmo. É verdade. No final de 2002. Ela achou, por exemplo, que como ela ficava com a luz acesa, ela podia ter insônia. Claro. Mas que era uma tremenda trabalhadora. E vendeu essa fraude que foi comprada pelo povo, ela não sabe o que fazer, ela nunca negociou e mal-humorado. Então, acho que de um lado você tem esse governo, por exemplo, acho que essa questão do Temer estar presente era chave. Por quê? Porque o PMDB é que pode salvar. Se é possível você ter uma boia para se salvar, Dilma, é o PMDB agora. O que ela fez? Não fez isso. Ela está chutando a boia. E o que aconteceu no Brasil, como em São Paulo especialmente, vai estimular ainda mais aqueles que estavam indecisos lá no Congresso, na Câmara e no Senado. Aqueles que não sabiam, porque é bom lembrar, na época do impeachment, por exemplo, do Collor, você tem uma parte considerável do Congresso que só votou porque foi estimulado pelas ruas. Inclusive pessoas que tinham relações íntimas com o Collor, como o Cleto Falcão, deputado federal de Alagoas, que acabou até ele votando pelo impeachment, que tinha recebido 3 dias antes o Onaireves, que é severiano ao contrário, o Onaireves Moura, do Paraná, que tinha recebido 3 dias antes prometido para o Collor que votaria contra o impeachment, votou pelo impeachment. Ou seja, essa manifestação, o que ocorreu aqui, ela vai ter uma repercussão, uma grandiosidade. Isso aí é uma onda que chega ao Congresso. Então, aqueles que estavam indecisos começam agora a se definir claramente. Portanto, a questão do impeachment, que estava na agenda política, lá no 4º, 5º item, hoje é o primeiro. Ninguém vai falar de pacote fiscal, pacote trabalhista, isso é piada. E o ministério dela está ruindo e ela governa somente há 75 dias. E o Congresso sempre faz o que o povo nesse aspecto quer. do Congresso. Silvio, isso queria chamar a atenção. O Augusto costuma dizer que o Congresso ouve as ruas. Demora um pouco, mas ouve as ruas. Acaba arranjando uma saída. Né?
Você estava mencionando... Você lembra de junho de 2013? Sim, Depois daquela onda de protestos, sim. A Dilma foi à televisão, em rede de cadeia nacional, falou um monte de coisa que não cumpriu nenhuma, tanto que agora, essa história de pacote anticorrupção, isso é coisa velha, você promete campanha, isso é coisa lá de trás. Isso. Agora o Congresso Nacional não, votou leis, bem ou mal, né? Porque o Congresso é uma espécie de geni da política, né? Que todo mundo bate, mas bem ou mal o Congresso mas aprovou eles, projetos, quer dizer, os deputados antes também tinham uma qualidade maior, mas esses aqui também aprendem qual é o papel do Congresso. Quer dizer, você ajeita, você tem que encontrar soluções que impeçam a colisão frontal. Foi o que eles fizeram em 61, em 64. Sim. Aí tem uma hora que você não... Tem que nomear até tal hora, né? Tem um problema de horário, vai o Auro Moura Andrade e para o relógio. Quer dizer, tudo bem, então se a coisa fica feia, eles começam a arrumar caminhos ou atalhos. Só para lembrar, em 61, né? Em 61, quer dizer, com a ameaça de um golpe militar, o Congresso deu um jeito ali, aprovou um parlamentarismo que enfraquecia a figura do presidente e o Jango assumiu. Isso em uma semana. Em 64, o senador Auro Moura Andrade, que era o presidente do Congresso, decretou vaga a presidente, declarou vaga a presidência. Vacância do cargo como presidente no território brasileiro. Atropelou ali tudo, mas declarou vaga. Porque era para declarar. Ajudou a fechar o golpe ali. Então, quer dizer, porque o vento soprava nessa direção. Claro, quando houve as conspirações para que Juscelino não tomasse posse, o Congresso acabou decretando o impeachment do presidente interino, Carlos Luz, que depois foi para o cruzador Tamandaré, lá, que os golpistas todos, Carlos Lacerda e tal, se reuniram no cruzador Tamandaré e ficou navegando com metade da potência. Ele vinha para Santos, acabou não vindo. Desistiu de vir para Santos. Mas aí... Não deixaram o Café Filho lá. E é interessante o seguinte, que só para recordar, nessa confusão toda, o Congresso decretou impeachment do Carlos Luz. Decretou impeachment. E o Nereu assumiu. Aí o presidente Café Filho, que estava com problema de fingindo que estava doente, quis voltar, o Marechal Lott botou tanques na rua, vai continuar doente. Estava participando do esquema golpista, e diante desse fato consumado, do golpe do Marechal Lott, do General Lott, o Congresso decretou impeachment também. Por grande maioria, empichou o presidente Café Filho, e aí foi empossado o presidente do Senado, Nereu Ramos, inclusive, um detalhe, com faixa, ele tem foto de presidente oficial com a faixa. Ele ficou até 30 Ele governou por 3 meses e pouco, até janeiro, com faixa no peito. Mas eu não tenho. Então, quer dizer, o Congresso ele teve um golpe correndo, o Congresso foi lá, deu um jeito de dar um impeachment para conferir uma aparência de legalidade. Olha, eu acho, o Vila estava notando o seguinte, nós estamos vivendo, raramente... a gente percebe que está vivendo um dia histórico. Né? Mas alguns dias são tão claros, como por exemplo, no dia, estava comentando com o Vila, no dia do comício das diretas já na Candelária, ficou evidente que, embora a emenda estivesse condenada a não ser aprovada, que restabelecia as eleições diretas, estava na cara que o próximo presidente seria civil. Estava na cara, a gente via... Que a ditadura ia acabar. Hoje... é o começo do fim mesmo deste governo, esse mesmo. Como? Também estávamos comentando isso. Eu acho que a Dilma não vai aguentar isso aí e acaba renunciando. Acho. Mas, se a coisa ficar feia e esse movimento cresce, o Congresso dá um jeito. Eu acho que é justamente sobre isso. E o Vila, que eu estava... Tem um parênteses, que imagino que do negócio é o PMDB. Você vai falar do Congresso? Do Congresso. É o seguinte, tem uma... Para você... ninguém abraça afogado. Claro, né? Se neste momento a relação entre o Executivo, o Palácio do Planalto, né, e o Congresso já é das piores possíveis, né? Capenga é um bom adjetivo, o Renan Calheiros usou, né? É isso aí. A tendência com esse movimento das ruas hoje é que os deputados e os senadores se afastem ainda mais. Claro. Ninguém vai abraçar um governo que está afundando. Claro. Né? Mas aí o problema é como encontrar uma saída política para essa situação. Porque é o seguinte, quando houve com o Collor, em 1992, o Collor, as condições eram totalmente diferentes. Não tinha partido, não tinha inserção social, não tinha base no Congresso, pequena, né? Não tinha base social. E agiu até o final sem virar mesa. Ele podia ter tentado vir à mesa, ter contato com os ministros militares, etc. Não o fez. Cumpriu, por incrível que pareça, a Constituição e tal. Agora, o caso do PT é diferente. O caso do PT é o seguinte,
O PT, primeiro, é um partido organizado nacionalmente, tem milhares de quadros na administração pública, tem o braço sindical, tem o braço dos movimentos sociais, e o seu então, presidente... meio mas tem lá, mas o seu presidente tem como princípio, seu presidente de fato, tem como princípio não tem princípio, que é aquele que nós já conhecemos, tal, que não tem caráter, etc., que é fraco, que é covarde, que está escondido. Eles não vão sair disso, usando uma linguagem popular, que hoje falaram muito lá nas ruas, na Avenida Paulista, não vão largar o osso com facilidade. Nós vamos criar um impasse que pode chegar ao país ameaçado de uma guerra civil, tal qual a crise de 61. Né? A saída que eles vão encontrar pode ser a seguinte: deve ter uma emenda, sempre tem uma emenda parlamentarista tramitando, sempre tem alguém que enviou, na época do Raul Pira do Partido Libertador. Uma saída negociada daquelas coisas, negociação muitas vezes passando por cima das ruas, seria a saída outra vez parlamentarista. Ela seria uma rainha da Inglaterra, Dilma Rousseff, só como chefe de Estado. E o PMDB como chefe de governo, o PMDB e tal. E buscar aprovar o parlamentarismo. Aí entraria que o PSDB é um partido parlamentarista, né? O PMDB ganharia, portanto, esse apoio, etc. E faria um acerto lá em Brasília. Aí que é o problema. Se tentar fazer esse, seria uma hipótese 1. As ruas vão dizer não, porque qualquer acerto desse tipo tem de passar pela prisão dos envolvidos no Petrolão, devolução do dinheiro e etc, etc. Ou seja, essa tentativa de acerto eu já senti no ar, porque afinal é aquele cheiro que a gente sabe nas crises do Brasil, que é uma tentativa de acerto por cima, impedindo que os de baixo, que estão agora, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um interesse político que nunca nós não tivemos na história. Entre outubro, agora, a março, portanto, cerca de 6 meses, porque eu estou colocando a campanha do segundo turno, nunca nós tivemos tanto interesse nas redes sociais. Claro que é uma coisa nova as redes sociais, mas as pessoas falam na rua. Eu ouvi, durante a semana, passando em banca do jornal, o jornaleiro conversando com o sujeito que estava limpando a calçada, dizendo assim, ó, temos de ir lá domingo, hein? Pô, quando os caras estão todo mundo falando de domingo, é que o interesse da política, entendeu-se que a vida passa pela política. Quem não gosta da política vai sofrer com a política. Recua mais um pouco. Quando começaram as manifestações, as primeiras, que eram vagamente, movimento contra a corrupção. E tinha o problema da Copa do Mundo, né, Augusto? Não, antes ainda. Tá. 2011, aquele movimento contra a corrupção. Não podia falar o nome de ninguém, não podia, é contra a corrupção. E umas 2.000 pessoas, 1.500, eu acompanhei algumas dessas passeadas. 2013, você tinha alvos indefinidos, reivindicações de questão da tarifa de transporte público. 2013 se transformou no movimento de hoje. O pessoal identificou agora qual é o alvo, qual é o problema, porque era um nome proibido. Você falar fora Lula e fora Dilma era proibido. Como você disse, o PT tomava conta da rua, né? Tomava conta da rua e agora foi expulso da rua. E é engraçado, porque essa comparação que na primeira parte da nossa conversa fizemos entre sexta-feira e domingo e tal, né? Então eu acho que o que vai acontecer como reflexo no Congresso Nacional, o jogo no Congresso hoje é na CPI. É ali que é a coisa importante. A CPI é importante. Essa semana o Renato Duque vai estar quinta-feira. Renato Duque é um homem de José Dirceu. Se realmente ocorreu o que eu disse anteriormente, na semana posterior... Diretor de serviços, de serviços prestados ao PT. É isso nessa semana. Se vir na semana posterior o Alberto chefe de um ladrão mais honesto. Se vir o Alberto Youssef, que é o doleiro, se ele comparecer na outra semana e aí precisa derrubar uma medida do Aldo Rebelo quando era presidente da Câmara, sobre a questão de quem está preso, não pode depor em CPI e tal, aí precisa ver se o Eduardo Cunha compartilha disso, porque é bom lembrar que o doleiro, todo mundo sabe, está em regime de delação premiada. Se ele lá falar 0,5% do que nós sabemos, inclusive nós sabemos que parte do que ele falou é um envolvimento direto da presidente e do seu criador nesse esquema de corrupção. Algo que todos nós sabemos, é evidente. Com relação à presidente, vale lembrar o seguinte, eles têm relações diferentes, né? Se o Lula se beneficiou disso e sua família, e aquela clique, vamos usar uma expressão que falava muito na China, a gangue, você tem uma gangue ali que cerca o Lula em São Bernardo do Campo, e a gente sabe quem é, a gente pode dizer nomes, quais são as propriedades, etc. No caso da Dilma, não. A Dilma não teve qualquer benefício financeiro. Se a gente falar que ela se apropriou de algo ilegítimo, fez tráfico de influências, não é verdade. Ela não fez palestras, não viajou pelo mundo para empreiteiras, mas não fez conviveu com o Larápia. Conviveu e através da omissão,
ela é partícipe disso, mas não teve benefício material. Pode chegar um momento, Dilma, que vai ocorrer para você esse ato de grandeza mesmo. Você não tem partido, o PT não é seu partido, era o PDT. Você não tem base no Congresso. O seu criador te joga para os jacarés a qualquer momento. Ele nunca teve por... Não tem um seguidor. Não tem um seguidor. Ela não tem ninguém. Ela vai estar isolada. Vai restar para ela a saída que é melhor para o Brasil, é melhor para ela, é melhor para todos nós, que é a questão da renúncia. Que nós encurtaríamos o tempo. Porque, volto a dizer, o PT não vai largar o osso. Eles jogam numa guerra civil se for necessário. Eles colocam o exército do Stedley, com gatos pingados, mas vão ameaçar, invadir fazendas. Mas esse aí só mata de rir também. Mas vão insistir. Eles vão fazer, por quê? Porque são milhares de militantes. E o partido defendendo o emprego. Defendendo o emprego deles. Então, esse pessoal, eles têm ódio da democracia, ódio do Estado Democrático de Direito. Tem você tomar cuidado. Um aspecto que você falava sobre a Dilma, que eu ouvi recentemente em Brasília. Sim. Se você chegar para a Dilma e disser o seguinte, você roubou, você é ladra, ela não se importa muito, fica irritada, né? Porque é de praxe. Agora, quando você chega para ele e fala assim, você é incompetente, isso eu ouvi na bancada do PT, ela se irrita muito, porque é verdade. Eu acho que tem esse aspecto. Sim. Agora, a gente falou aqui do PT, eu queria que vocês comentassem uma questão. Falamos do Congresso, falamos da presidente Dilma, mas e o PT? O tesoureiro do PT continua sendo João Vacari Neto. Incrível. A fartura de documentos, de provas na Operação Lava Jato contra o Vacari, porque cadê a autocrítica desse partido? Porque esse partido não demite o Vacari está no cargo, vai continuar no cargo. Você sabe que as pessoas estão todas lá. O PT, qual foi o pedido de desculpas que o PT apresentou? O único que eu me lembro foi o Lula, na época do Mensalão, que não durou meses, porque logo em seguida ele saiu. Mensalão não existiu e tal. O PT nunca pediu desculpas. Você sabe, o Silvio estava falando, está me lembrando o seguinte, é por isso que eu vejo suicida, com menos pessimismo que o Vila, eu acho isso. Porque é o seguinte, se o Lula morre, não estou desejando a morte de ninguém, não. Se morre hoje, o PT acaba amanhã. Porque o que restou como líder que unifica é ele, e é um tigre de papel. Esse cara não reúne uma plateia de circo, mambembe. Sim. Hoje nós vimos na Petrobras, né, no episódio da ABI. Ele tem que falar na ABI. Ele não faça uma manifestação de rua, comande uma articulação. Coloque 1 milhão de pessoas então eu acho que o PT está muito frágil. Agora, eles são capazes disso tudo e vão tentar. Eu acho que... Mas eles não têm força, não. É um partido condenado a desaparecer, porque eles é que nem o brisolismo. Acabou. Quem mais eles Mas na têm? linha do Vila, me parece que numa eventualidade de saída da presidente Dilma, o PT vai fazer o possível para botar fogo no país. Vai ter... mesmo, digamos que haja uma renúncia, ou que seja, ou impeachment, se assuma o Temer, ou como seja, o PT vai botar fogo no país. Vai ter invasão de fazenda, vai ter bloqueio de estrada, vai ter greve para tudo quanto é lado, vai ter funcionário público boicotando atividades. Eles vão fazer o possível para tornar o país ingovernável. Isso eu tenho certeza. Não tem nenhum compromisso com o país, eles têm compromisso com suas próprias ambições. Essa gente tem compromisso com as suas ambições e com a sua cegueira ideológica. Eles vão procurar tornar o país ingovernável. Bom, mas aí também, como historicamente faz a esquerda brasileira, ele passa o tempo falando em luta de classes, mas na hora acho que não tem a outra. Começa uma luta de classes, mas só tem a deles. Aí aparece a outra e eles perdem. Blefam, em 64 era assim. Blefaram e não tinham... A questão é que agora as Forças Armadas do regime democrático estarão do lado das instituições, né? Aí é então, que a profissionalização do Exército é um dado bom. Muito bom. É bom, eles são profissionais. Esse é um dado positivo da Constituição de 88, da redemocratização. Eles cumpriram suas atribuições constitucionais. Por isso, quando tem algum que delira, nesse momento, são pequenos grupos, é verdade. Da reserva, né? Intervenção militar. E mesmo alguns que, internet, então, porque a internet, o louquinho do quarteirão, hoje é o louquinho mundial, né? Por causa da internet. Antes era o louquinho da esquina e tal, né? Então tem esses louquinhos agora, que são iguaizinhos ao PT, que eles têm ódio ao Estado Democrático de Direito. O PT também tem. E esses louquinhos que querem ditadura militar também. E é interessante ver que essas manifestações de hoje
ficou claro o que eu desejo. Isso é fundamental no país com a tradição autoritária brasileira, da democracia, do cumprimento da Constituição, né? As questões colocadas são essas, da lei, né? As pessoas querem lei, querem lei. Querem as justiça. Pessoas querem falar assim, eu quero trabalhar, quero pagar meus impostos, quero, por outro lado, ver o produto, meus impostos e que o Estado funcione, quero viver aqui. Essa questão, não quero ir embora do Brasil, tinha várias faixas lá na Paulista, dizendo, claro, não quero ir embora do Brasil, eu quero ficar aqui. Quem tem ido embora do Brasil são os traidores da pátria, a começar por aquele, né? Aquele conhecido tal. Aquele é o traidor da pátria principal. Então as pessoas querem ficar aqui. Então por isso, eu acho que nós estamos vivendo um momento, volto a dizer, único, né? Porque sempre a gente falava, de um lado, que a política ninguém tinha interesse, né? A população se desinteressava por política. Não é o caso, nunca teve um interesse tão grande, né? Então temos que aproveitar esse momento. E as pessoas estão interessadas, conversam, falam, discutem, escrevem, polemizam, e aí esse é muito mais do que 2013. O que aconteceu hoje é N vezes mais importante. N vezes. O Vila, e também, continuando o que você está falando, mas para amarrar aqui, tem uma questão que é o seguinte, e aí serve tanto para o PT quanto para o Palácio do Planalto, porque eles não sabem mais ler sinais, né? As avaliações são completamente equivocadas. E eu acho que, pegando um eixo ali de 3 pontos, né? O Palácio do Planalto e o PT esperava, que fossem atos sem foco definido. Essa resposta já estava pronta, a nota oficial já estava escrita. Já. Eu vi até uma jornalista da Globo News, no portal G1, ela dizendo isso. Ela não sei se ela era porta-voz do Planalto ou dela própria, porque ela estava dizendo assim, o movimento não tem foco. Poxa, é legal. Segundo aspecto não iria muita gente para a rua, ia ficar focado ali, isolado em São Paulo, onde seria um eleitorado mais hostil mesmo, já saiu assim das urnas, né? São Paulo ergueu uma muralha para o PT no ano passado, no máximo 100 mil pessoas em São Paulo. E por último, o movimento da elite, deu tudo errado. 1,5 milhão de pessoas nas ruas, para ser modesto mais uma vez. Não foi um protesto das elites, foi em todas as regiões do Brasil. A gente recebeu até mensagem dizendo assim, escuta, mas olha, lá no Amapá não tinha ninguém na rua. Não, tinha sim. Ligamos lá para a Polícia Militar, nossos repórteres foram atrás, tinha 5 mil, 2 mil pessoas aqui e ali, mas tinha, as pessoas foram para a rua. Ou seja, a leitura estava toda errada. A produção está avisando a gente que o nosso tempo está acabando. Perfeito. Se deixar, a gente fica aqui conversando. O papo é bom. E hoje é um dia histórico e merece, né? Claro. E tem assunto. Eu queria pedir uma palavrinha final, então, de cada um de vocês aí, até porque daqui até 12 de abril, que é quando está agendado o próximo protesto, não é tanto tempo assim, né? É verdade. Rapidamente, daqui até a próxima manifestação, só podem acontecer coisas que pioram a situação do governo. Não vejo o que eles podem fazer nesse espaço de tempo para melhorar. Portanto, é um movimento que tende a crescer. Eu não sei como ele vai terminar, mas eu não posso acreditar que ele vai terminar bem para o governo. Também eu acho que a presidente Dilma não termina o seu mandato para o bem do Brasil. Ou o Brasil destrói politicamente, no interior da lei, esse projeto criminoso de poder, ou esse projeto criminoso de poder vai destruir o Brasil. Hoje, o sinal dado pelas ruas, e é necessário ler as vísceras, como na Roma Antiga, se a gente ler as vísceras e entender o que vai acontecer é o seguinte, Dilma, o seu caminho é renúncia ou impeachment? 7. Eu acho que, da mesma forma que os outros companheiros aqui da mesa, é que a bola de neve começou a girar. Né? Começou a girar e não tem jeito da bola voltar para trás. Né? Me parece que, tal como aconteceu nas diretas já, por outras motivações, de outra maneira, com outras lideranças, com a existência, que é uma grande novidade das redes sociais, essa bola de neve começou a girar e ela vai levar de roldão, de alguma maneira, seja pela renúncia, seja pelo impeachment, esse governo que, como diz o professor Vila, não há condições de ser tolerado pelo Brasil por 45 meses mais. Não é possível, é uma coisa que não... Então, acho que por tudo isso foi uma data histórica importante e vai influenciar muito o Congresso, vai influenciar muito manifestantes que estão ainda hesitantes em ir para a rua ou não. É o começo de um processo que vai terminar com o fim desse governo. Tá ótimo, tá aí. Esse foi o Aqui Entre Nós com os colunistas de Veja, do site de Veja, de veja.com. Obrigado pela sua audiência na noite desse domingo, um dia tão especial. A programação de TV já não para.
Amanhã a Joyce Hasselman está aqui de volta nos nossos estúdios. Boa noite, obrigado por